Olá, bem-vindos ao Oráculo Político. Esse vídeo vai ser um vídeo acerca da situação momentânea aí, né? Eu já havia feito um vídeo sobre a situação momentânea no Brasil e no mundo. Ah, Foi um vídeo também que eu aproveitei para introduzir um pouco a conceituação do que vai ser chamado de Era Lula. E, no entanto, agora esse vídeo de agora nós vamos fazer algumas elucubrações a respeito de outros aspectos tão referentes também à situação mundial e à situação do Brasil. Ahn, Sobre a situação no Brasil, nós temos aí uma conjuntura que envolve um regime que, na verdade, há algumas indicações de que, na verdade, nós estamos não num regime político, né? Nós não estamos sob um regime político stricto sensu, né? Na verdade, nós estamos num regime de colapso, né? Nós estamos no Brasil, eu acho que o Brasil é um caso muito dramático, né? O mundo está num regime próximo do colapso, né? Nós estamos numa situação de crise, porque as crises elas envolvem contradições. No caso do imperialismo e da situação do mundo de um modo geral, nós temos sim contradições. Contradições no núcleo do poder, né? Alguns são sinais aí de desencanto, né? Sinais de desencanto. Seria a crise, né? A crise ela é um desencanto, né? Basicamente. Uh, o que acontece? Se embora nós temos um imperialismo que avança sobre regiões, digamos assim, muito distantes do seu centro, no caso estamos falando aí do centro situado aí em Nova York, Wall Street. Temos aí no caso as fronteiras do império chegando num outro núcleo de capital alternativo, que seria localizado em Pequim, né? Nesse caso, teríamos aí o imperialismo se defrontando com, na margem, aí na fronteira, né? Imagina que você tem uma grande mancha de ar ou de água ou de uma substância e essa mancha se esbarra numa outra mancha, né? Imaginar que esses dois líquidos eles não são eles não são líquidos que se misturam, então você vai ter um jogo de forças, né? Um você vai ter uma colisão entre forças que vai gerar é, vai gerar um atrito, né? Um conflito, né? Basicamente isso que está acontecendo, porque na verdade é, houve por parte da tentativa do Império, houve uma tentativa de resistir a esse conflito, né? Que foi o chamado governo Obama. O governo Obama ele foi meio que um governo de resistência, entre aspas, né? A esse conflito. Então ele foi meio que uma espécie de mediador. Então o Obama quis ficar ali na região do Oriente Médio, não quis sair dali, até onde o Bush havia ido, né? O Bush havia ido até o Oriente Médio, né? O imperialismo norte-americano
foi até o Oriente Médio na gestão Bush e ficou ali, fez uma série de atrocidades, né? Depois criou Guantánamo, aquela coisa absurda, né? E, e aí a gestão Obama chegou e acabou meio que mantendo, tentando meio que congelar a situação ali, embora a própria natureza do imperialismo pedisse para continuar avançando. Essa resistência permitiu com que o capital ele se organizasse num outro núcleo, um núcleo paralelo, localizado em Pequim, e que na sua proeminência acabou meio que consolidando ou enaltecendo uma nova conjuntura econômica que foi os BRICS, né? Essa nova polarização, digamos assim, entre um capital oficial imperialista e um capital alternativo, né, é, acabou gerando a crise de 2009. Então, a crise de 2009 ela é uma consequência de uma resistência do imperialismo, né? O imperialismo pensa que você tá andando de bicicleta, você está pedalando. Aí, um belo momento, vamos supor que você para de pedalar, né? Naturalmente, se você parar de pedalar, uma hora a bicicleta vai perder velocidade e vai cair. Então, o imperialismo é a mesma coisa. Se você resiste a prosseguir o seu caminho, você tomba, né? E depois houve um momento, e agora com a gestão Trump, há esse movimento de prosseguir rumo a esse limiar, que é, ah, que é o, digamos assim, o Império do Meio, o qual se chama China, né? O nome China é Império do Meio em chinês. Então, a fronteira do imperialismo encontrou o seu limite final, propriamente dito, né? Ela já almejava esse limite, né? Ela já tinha em mente, né? Já tinha mirado esse limite e agora ele chegou nesse limite, está chegando, né? Tá tateando esse limite, as fronteiras do Império Chinês ali, principalmente na região da Coreia do Norte. Uh, e fatalmente haverá conflitos na Ásia. Então, essa já é uma das expectativas do oráculo, já é uma das previsões do oráculo. Haverá conflitos na Ásia, muito provavelmente haverá a explosão de algum tipo de grande bomba ou catástrofe. Haverá um conflito armado, uma catástrofe, uma situação muito choque, vai ser uma coisa emblemática, né, de um novo, a inauguração de uma nova etapa, né, que vai ser uma coisa emblemática, tipo 11 de setembro, vai acontecer uma espécie de 11 de setembro na Ásia, esse ano ou ano que vem, provavelmente. Enfim, que é o que no vídeo anterior das previsões do oráculo e que muitos sensacionalistas chamam de Terceira Guerra, mas enfim, essa é uma outra questão que foi levantada no vídeo anterior das previsões. No Brasil, enfim, eu comecei esse vídeo falando do Brasil e acabei desviando o assunto, no caso, mas especificamente o Brasil ele encontra uma situação muito mais iminente de colapso. É porque se você imaginar que o Brasil ele é a borda, né? O Brasil é a borda da civilização. Então, se a civilização ocidental fosse uma cidade, né, o centro, a região central onde fica o dinheiro seria Wall Street, né, os bairros, o centro antigo, né, digamos assim, o centro novo seria Wall Street, né, o centro financeiro novo, né. Se a gente comparar com São Paulo, por exemplo, vamos supor que
que a civilização ocidental fosse a cidade de São Paulo. Então, o centro novo, digamos assim, a região da Berrine, onde tem o novo centro financeiro da cidade, seria os Estados Unidos da América. O centro antigo, ali até a região da Paulista, seria a Europa, né? Seria o centro velho, seria o velho mundo, né? E você teria os países nórdicos como sendo os bairros centrais de alto padrão, né? Os bairros ricos, né? Vamos pôr assim, né? Alguns países muito ricos, paradisíacos, como, sei lá, Canadá, Austrália, sei lá. Estou viajando agora um pouco aqui. E o Brasil, América Latina, digamos que seria, e a África, né? Basicamente seria a periferia, né? Teríamos aí o Brasil como uma espécie de centralidade periférica, tipo um bairro importante da periferia, um largo, né? Por exemplo, tipo o Largo 13, alguma coisa assim. E a África e o restante da América Latina seriam as favelas mesmo, seriam os grandes bairros marginalizados, né? Então, na medida em que o Brasil ele se situa nesse limiar da fronteira aí da civilização, ele vai sentir os colapsos da crise civilizatória primeiro, né? Não só o país, mas outros continentes, né? Então, o Brasil é um caso específico porque alguns continentes, como por exemplo a África, tem bons trechos da África. A África é um continente complexo, eu sei que isso pode estar sendo muito preconceituoso aqui, mas é, digamos que esses países que já são marginalizados, eles eles vão sentir um pouco menor o colapso, porque já é uma situação, já é uma região, digamos assim, devastada, né? Então, devastar um lugar devastado é a mesma coisa que é pouca coisa, né? Já o Brasil, como ele está situado numa zona mais intermediária, principalmente por conta desse último grande ciclo de crescimento sob o governo Lula e Dilma, então como nós subimos um patamar, né, com os governos do PT, então nós vamos sentir o baque, né? Então essa crise que nós estamos vivendo é, na verdade, o retorno do país a uma situação pré-PT, né? Ou seja, o que nós estamos vivendo, embora nos anos 90 a situação era pior do que é hoje, né? Muito pior, né? Mas nós estamos ainda caminhando ladeira abaixo, né? A questão que se coloca, na verdade, no que se refere às diferenças em relação àquele período é o seguinte: uh, nós estamos enfrentando a ascensão de uma extrema-direita no Brasil que é uma extrema-direita completamente, digamos assim, agressiva e imprevisível, né? É uma extrema-direita que ela tem como foco a destruição, né? Nós entendemos o seguinte, né? Digamos, na forma como foi colocada, né? A forma como foi manifestado aí esse elemento fenomenológico que é a extrema-direita no Brasil, nós temos o que? Um comportamento de destruição. É um comportamento de agressão, né? De pegar algo que foi construído e destruir, né? Principalmente porque a esquerda construiu, né? A esquerda construiu um país, digamos assim, ainda que na resistência, num bojo de resistência do entreguismo, mas um país foi construído, né? Ahn, e a ascensão dessa extrema-direita mostra que a extrema-direita, o objetivo dela é destruir apenas e não construir. O problema é o seguinte: na medida em que se avançam algumas reformas político-econômicas desse atual grupo que está no poder,
o país vai se desestabilizando cada vez mais. A economia brasileira ela vai se aproximando do colapso completo, né? Porque na verdade a nossa suposta crise econômica, ela na verdade ela foi uma crise, digamos assim, ela é uma crise real, mas ela é uma crise artificialmente construída, ela é uma crise forçada, ela é uma crise implementada de maneira artificial, né? É como se o país estivesse, até o momento atual, é como se o país estivesse brincando de crise, né? Eu sei que é uma conotação muito infantil essa, mas como se o país estivesse unido, né, para entrar em crise, mas na verdade o que eu quero dizer com isso é que a verdadeira crise não começou ainda, porque a verdadeira crise ela é o colapso. Então, de 2013 até este momento, 2017, nós vivenciamos uma fase da crise política que afetou a economia. Agora, com a economia afetada e um regime governamental que vai destruir as bases sociais, digamos assim, que vai atacar a estrutura da sociedade, vai atacar os mais pobres, nós vamos o quê? Nós vamos caminhar para um rumo, né? Se você seguir a linha, o caminho histórico natural, e se você somar o ingrediente das reformas políticas que agridem a base social, os mais pobres, se você somar isso com uma extrema direita completamente lunática que dá substância a esse regime, digamos assim, desestruturador, a tendência, né, se você somar isso, né, se você multiplicar por 2, você potencializa uma situação rumo ao colapso. O que é esse colapso? É a explosão de um grande conflito social no Brasil. Então, o colapso, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser esse conflito, né? Não dá para chamar de guerra civil, porque é uma coisa muito abstrata e o Brasil não tem no seu DNA esse tipo de conflito, né? Como foi, por exemplo, a guerra civil nos Estados Unidos, né? Aquela guerra civil que envolvia a escravidão e tal. A gente está vivendo uma espécie de guerra ideológica, né? Isso desde 2013, né? 2013 inaugurou, junho de 2013, as manifestações que, digamos assim, criaram a situação de desencanto do governo petista, desencanto igual crise. Uh, as manifestações criaram essa situação de desencanto e inauguraram a guerra ideológica. Então o Brasil está vivendo esse período de guerra ideológica. Esse período de guerra ideológica, que é substanciado pela crise política, inconsequentemente pela crise econômica, essa situação de guerra ideológica, ela vai migrar, ou seja, ela pode migrar para uma situação, digamos assim, de uma situação de crise muito profunda, né? Uma situação de crise muito profunda. Porque a crise ela vai se estruturar como sendo um regime, ela vai se estruturar como sendo um modus operandi. Existe uma resistência final a essa situação, né? Então o país está arrumando ao colapso, né? O colapso seria esse regime lunático, né? Esse regime de autofagia. Então, o país vai entrar num ciclo de suicídio, né? O Brasil vai entrar num... Acho que é isso que eu queria dizer, acho que é isso que o oráculo está falando aqui, que é o quê? É um ciclo de suicídio. O país é como se tivesse um abismo aqui e o país estivesse indo para o abismo mesmo. E esse abismo é o colapso. Então nós passamos o período de crise, que é uma descidinha, vamos pôr assim, né? Uma descidinha gravitacional que empurra o país. E nós estamos chegando ali na ladeira que vai culminar no abismo, que é o colapso.
né? É o colapso final, ou seja, a autofagia do país, né? Então não vai ser um conflito armado nos moldes de guerra civil, mas na verdade vai ser o quê? Vai ser a luta da extrema direita contra um inimigo fantasma, que é esse tal do comunismo, né? Que é o grande medo, né? Que existe aí, né? Então, a extrema direita na luta contra esse inimigo fantasma, uma luta muito, digamos assim, ideológica, vai culminar na prática num processo de autodestruição do país, de autodestruição da hegemonia nacional. Um país anulado e completamente refém das garras do imperialismo e que vai ter como principal consequência a sua autodestruição. Então vai ser o fim do Brasil mesmo. Existe uma resistência a isso, uma resistência final. O que é essa resistência final? Essa resistência final é o Lula, né? O Lula e o que sobrou aí do PT, né? Que é o quê? É a tentativa final de construir alguma coisa com as ruínas, né, que existem aí. Então eu acho que em função aí dessas elucubrações do oráculo, nós temos que ficar atentos porque 2017 vai ser o ano em que vai ser um ano em que 2017 e 2018, né, serão 2 anos de resistência aí, resistência final. Depois disso, eu acho que as pessoas aí que nutrem um sentimento de nacionalismo, né, de empatia, né, com o seu próprio país, é necessário que essas pessoas façam um trabalho de despedida, né, uma despedida mesmo, porque será o fim do Brasil, o fim mesmo. O Brasil ele vai, diria até aí com digamos assim, fragmentação de território, grandes porções de terra que não serão mais do Brasil, né? Enfim, isso já está na iminência de acontecer, né? Existem vendas de terras, né? Ou seja, então isso é um processo que vai aumentar. Então você vai ter porções territoriais que já não vão mais ser do Brasil. Então é o fim do Brasil mesmo, estrito sensu, ou seja, o território brasileiro será começará a ser fragmentado. Haverá, por exemplo, movimentos separatistas vão ganhar força, como já ocorre no sul do país, isso vai aumentar mais. Então essa situação de fragmentação, mas somado à situação de compra de terras por parte de estrangeiros, isso vai corroer o Brasil. Né? Isso vai ser o fim do Brasil mesmo, o fim físico do Brasil, né? O fim político do Brasil. O fim político do Brasil está próximo, mas o fim político vai originar o fim físico. Né? E por fim, só para concluir essas elucubrações, esse processo de autofagia do Brasil vai pressionar, vai criar uma pressão nas Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras elas vão entrar num processo de guerra interna. E isso sim pode ser considerado uma guerra física. Pode ser que realmente haja um derramamento de sangue no meio dos militares, futuramente, eu digo assim, daqui a uns 10 anos, na próxima década. Porque a pressão sobre os militares é grande. Vai aumentar, né? Hoje ainda não é tão grande, mas vai aumentar na medida em que a hegemonia nacional for comprometida escalafobeticamente, né? Ou seja, como fica, né, a defesa de um país que está sendo triturado, né? Então, será uma crise que vai pairar sobre as Forças Armadas. Bom, é isso aí. Até a próxima.